Sou natural de Porto Alegre, nasci, meus pais moravam na rua Doutor Timóteo, fui batizado na igreja São Pedro, fiz a primeira comunhão na igreja São Pedro, fui crismado na igreja São Pedro, portanto, a minha iniciação à vida cristã se deu na igreja São Pedro. Eu tenho até um artigo que eu escrevi, mas nunca publiquei. Os monsenhores da minha vida, porque em torno da minha juventude, todos os padres ali eram monsenhores. Eu fui batizado pelo monsenhor Emílio Lotterman, que foi pároco da igreja São Pedro, construiu aquela edificação que lá está. Foi um grande padre. Depois, quem me deu a primeira comunhão foi o monsenhor Atílio Fontana, que sucedeu o monsenhor Emílio Lotterman. Entre eles teve o monsenhor Hermílio Weizmann, entre os dois, mas padre Hermílio Weizmann, que depois foi pároco da Catedral da Conceição, foi vigário-geral, foi vigário Taquara, padre Hermílio Weizmann. Mas sucedeu ao monsenhor Emílio Lotterman. Quem me crismou foi Dom Edmundo Kuntz, então bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Eu cresci naquela realidade ali, estudei no Colégio Olegário Mariano, estudei no Colégio Irmão Pedro e sempre tive, desde pequeno, eu não me lembro quando isso surgiu, mas eu sempre tive a vontade de ser padre, sempre, desde pequeno. E os seus pais, como é que... Não, nós éramos de uma família religiosa, o papai e mamãe iam na missa sempre domingo à noite, porque a gente tinha casa de comércio, então de manhã trabalhava na casa de comércio e domingo à noite ia na missa. Então a missa sempre foi algo presente na minha vida, eu nunca tive um hiato. Agora, se eu pensar assim, se eu fizer uma reflexão, qual domingo eu faltei à missa, eu não me lembro. Posso ter faltado algum domingo à missa, mas eu não me lembro. Não me lembro. Por quê? Porque domingo a gente sempre ia na missa. Isso era uma... Então, eu entrei no seminário. Eu me lembro que o padre Eduardo Mech, isso é muito significativo para mim, um sábado à tarde, ele foi lá na minha casa. Não como padre, ele ainda era seminarista. E foi me levar um convite para fazer os encontros vocacionais do seminário. E eu nem estava em casa. Quem atendeu ele foi o meu pai. Aí quando eu cheguei, o pai disse assim: Leandro, hoje o filho do deputado Guido Mech esteve aqui. Chamou a atenção que era o filho do deputado Guido Mech, né? Mas foi muito... O padre Eduardo foi maravilhoso. Às vezes, Deus, ele usa às vezes uma expressão que pode ser interpretado erroneamente, mas Deus se manifesta através de circunstâncias, de pessoas, de realidades, né? Então eu vejo nessa visita do então seminarista Eduardo Mech lá em casa digamos assim, uma presença da manifestação da vontade de Deus. Aí eu comecei a participar dos encontros vocacionais, depois entrei no seminário São José de Gravataí, lá fiquei 1 ano, propedêutico, depois fui para Viamão, fiz os 3 anos de filosofia, os 4 anos de teologia. Aí o arcebispo me mandou para a paróquia São Vicente Mártir. Na Zona Sul. Na Zona Sul, ali era pároco o padre Zeno Rastenteufel. Então fui para lá, fiquei 6 meses como diácono, e no dia de São Romualdo eu fui ordenado presbítero. As pessoas dizem assim: padre, qual é o dia do seu aniversário? É o dia de São Francisco. Que dia você foi ordenado? O dia de São Romualdo. Ah, mas qual é? Vai procurar. Quer saber? Vai procurar. Então, nasci no dia de São Francisco e fui ordenado no dia de São Romualdo. Se alguém souber aí, que estiver ouvindo, pode ligar para cá para dizer qual é o dia de São Romualdo. Não vale consultar aqui na internet. E aí dali eu fui para a igreja Santo Antônio do Pão dos Pobres. Só deixa eu interromper, tirar uma dúvida. Por que o senhor disse que fez essa sua caminhada na São Pedro, né? De iniciação à vida cristã. A sua ordenação foi na São Geraldo, é isso, né? Foi na São Geraldo, porque depois a gente vai... A cidade tem um pouco isso, a cidade tem a mobilidade, né? Então, na minha turma, no colégio, tinha os rapazes e eles estavam no grupo de jovens da Igreja São Geraldo. Então, eu acompanhando eles, eu fui para o grupo de jovens da Igreja São Geraldo. Sim. E daí lá, Padre Nejar foi maravilhoso. O Padre Nejar,
Ele foi espetacular no meu discernimento, na minha ajuda, na ajuda, no apoio, na oração. E aí eu fui ordenado, então, no dia de São Romualdo, na igreja de São Geraldo. Era um dia frio, né? E... Já deu uma dica aí de quando é que é o dia de São Romualdo, né? Eu já falei porque eu fiquei 6 meses, então... Tá. Aí, no final daquele ano, eu fui transferido para a igreja Santo Antônio do Pão dos Pobres. Era pároco o padre Cândido Lorenzi. Ele era o pároco da igreja Santo Antônio do Pão dos Pobres. E lá eu fiquei 1 ano. Aí no final do ano ele foi para o retiro e voltou do retiro muito debilitado. Teve que fazer inclusive uma cirurgia. Aí meu pensamento, né? A gente sempre pensa, né? Aí eu disse assim, bom, agora que eu estou aqui, o padre Cândido está debilitado, eu vou ficar aqui, engano. Depois da missa, eu tinha terminado a missa, aí eu fui para a casa paroquial, jantar, etc. Tocou o telefone. Aí Dom Tadeu Canelas, que era bispo auxiliar em Porto Alegre, disse assim, Padre Leandro, amanhã de manhã o arcebispo quer falar com o senhor. Então, para o senhor vir aqui na Cúria... Era Dom Altamiro? Era Dom Altamiro. Às 9h30. Então, fui na Cúria. Aí ele disse, olha, nós estamos lhe transferindo para o seminário de Bom Princípio. Seminário São João Vianney de Bom Princípio. Aí eu fui para o seminário de Bom Princípio. Tinha em torno de 80 seminaristas, né? Então, o reitor era o padre Lírio Moirer, hoje bispo de Santo Ângelo. Eu cuidava da disciplina, imagina eu cuidando da disciplina. E o padre Almiro Birk era o diretor espiritual. E o padre Geraldo Schomer era o pároco da paróquia de Bom Princípio. Então, lá fiquei 2 anos. De lá, eu vim para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui na Chácara das Pedras. Dali eu fui para Roma, fiquei 2 anos em Roma estudando. Quando eu voltei, Dom Altamiro disse assim, o senhor vai ficar aqui na Cúria e vai ser meu secretário, eu preciso de um secretário e o senhor vai ser o meu secretário. Aí eu fiquei 4 anos na Cúria Metropolitana e ajudava nos finais de semana nas paróquias do Menino Deus, um tempo, depois na paróquia Nossa Senhora Medianeira em Eldorado do Sul. Aí dali eu fui da Cúria, eu vim aqui para a igreja de São Sebastião. Fiquei 10 anos na igreja de São Sebastião. Fui pároco da igreja de São Sebastião. Passaram muitos padres também por aqui e foi muito bom, muito bom. Depois da igreja de São Sebastião, eu fui para o seminário de Viamão. Aí fui trabalhar no seminário de Viamão. Trabalhei 3 anos lá. E quando Dom Jaime assumiu, né, é justo que a formação é uma área assim muito ligada ao bispo. E o bispo ele tem que ter nessa atividade de modo muito particular pessoas em qual ele confia plenamente. Então é justo que quando o bispo assume, todos os cargos de confiança ficam à disposição, né? Para que ele disponha, né? Então nesse tempo, e o meu mandato já estava terminando também, de 3 anos, que tinha sido nomeado por Dom Dadeus. Aí eu fui para a igreja do Rosário. E lá eu trabalhei mais 3 anos. De lá eu fui para Roma de novo, trabalhar no nosso colégio, lá no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Fiquei lá 4 anos. E de lá eu voltei aqui para a igreja Monte Serrapa. Por que eu estou contando tudo isso? Para dizer o seguinte, que o padre não se pertence. Quando a gente coloca as mãos no meio das mãos do bispo, o bispo pede, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Isso não é uma palavra em vão, não é uma palavra vã, é uma palavra séria. E eu acredito piamente, podem me chamar de ingênuo, eu acredito piamente que a vontade de Deus se manifesta na vontade dos nossos superiores. Foi Dom Altamiro que... Dom Altamiro me ordenou. Então é isso, nesses meus 32 anos de padre, 31, 32, 92... 31. Nesses 31 anos de padre, eu nunca disse não à vontade e à manifestação da igreja.
olha, nós precisamos de ti aqui, eu vou, nem que isso me custasse. Né? Tem alguns lugares que a gente chega verdadeiramente chorando, mas a realização depois se dá por quê? Porque quem faz a vontade de Deus, esse encontra a sua realização.